Irmãos, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, nesse mesmo salmo que nós lemos, Salmo de número 27. Salmo 27, a gente vai ler só o versículo 4, eu vou partir dele para a nossa reflexão. Salmo 27, verso 4, diz assim: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, principalmente agora, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo, para contemplar a beleza do Senhor. Pai, nós te damos graças nessa manhã e pedimos que o Teu Espírito venha direcionar esse momento de reflexão, possamos acolher a Tua palavra, Deus, e vivê-la, Pai, nas nossas vidas. Temos meditado aqui ao longo de muitos meses que nós devemos responder aos significados que o Senhor atribuiu na sua criação e viver em conformidade a eles. E que nessa área o Senhor também nos capacite, o Senhor não permita que venhamos a negligenciar nenhuma área da nossa vida, tratando como de menor importância, porque tudo aquilo que o Senhor fez é importante, deve ser valorizado e acolhido. Que o Senhor abençoe esse momento para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Irmãos, só para situar sempre, eu faço questão de situar os irmãos que estão aqui pela primeira vez. Ao longo dos 3 meses, eu tenho falado sobre um tema chamado soberania das esferas. Essa é uma expressão cunhada pelo teólogo reformador Abraham Kuyper, um holandês. Quando ele fala sobre isso, ele está querendo dizer que Deus fez várias áreas da vida. Existem vários aspectos na vida. Existe a família, existe o Estado, existe a sociedade civil, existe o trabalho, existe a igreja. Cada uma dessas áreas tem um significado que o próprio Cristo atribuiu e nós devemos viver em conformidade a Ele. E nenhuma dessas áreas pode interferir na outra a ponto de anulá-la. Por isso, soberania das esferas. A gente está acostumado a ouvir a soberania das nações. Os órgãos internacionais não podem interferir na soberania das nações. Essa é uma ideia que tem aí no direito. E a ideia do Kuyper é exatamente nesse sentido, para dizer que o Estado não pode interferir na área da família, na área da igreja, um não pode interferir no outro, elas são soberanas naquela esfera, dentro do significado que Deus atribuiu. Então, ao longo desses meses, eu comecei falando de família, casamento, família, falei de educação, não apenas dos pais, mas até no âmbito escolar, no âmbito mais amplo. Falei aqui sobre igreja, a esfera da igreja, falamos aqui sobre a sociedade civil, falei sobre trabalho e eu não vou fazer como nas outras 3 reflexões em cada esfera, eu gostaria de fazer uma nessa área que é sobre a beleza e a arte. Então o tema que eu gostaria que norteasse a gente nessa manhã é o belo que forma a alma, a beleza que forma a nossa alma. Uma primeira coisa que a gente deve entender sobre a beleza é que ela tem a sua origem em Deus. Não é o homem que cria a beleza, que ele pega um mundo caótico e vai criando a partir desse caos. Não. O ser humano percebe a beleza. Ele reconhece a beleza que o próprio Deus estabeleceu. Essa é uma verdade bíblica. O texto em Gênesis vai dizer que depois que Deus fez tudo, ele viu que era bom. Isso não é apenas uma expressão de gosto do Criador. Tem a ver com um valor objetivo que Deus está colocando na criação. Tudo que Ele fez é bom. Existe um valor ali que nós percebemos, é objetivo, não é relativo, é objetivo. Nós não apenas reconhecemos o que é verdadeiro na criação, o que é correto na criação, a gente percebe o que é belo na criação. Somos capazes de reconhecer a beleza na criação. Por quê? Porque ela é objetiva. Deus colocou esse valor objetivo. A beleza faz parte do propósito de Deus para nós. A beleza manifesta o caráter de Deus a nós, quem Deus é a nós. Deus não fez um mundo simplesmente funcional, fazer um mundo que funcione. Além de funcional, Deus fez um mundo belo, com beleza. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver o jardim do Éden belo. E o homem deveria expandir o jardim, aquela beleza do jardim, aquela harmonia, o homem deveria expandir aquilo. Nós olhamos para o mundo e vemos proporção,
nós vemos harmonia, nós vemos beleza, porque refletem o Criador, e Ele deixou isso no Jardim do Éden. A gente olha para o tabernáculo, quando ele foi construído, e vê ouro, tecido, cores, a gente vê arte. Por que Deus fez um tabernáculo e capacitou inclusive homens para decorarem o tabernáculo? Capacitou Bezalel com um dom artístico para poder preparar os utensílios do tabernáculo, para preparar o tabernáculo, inclusive aquele que faz a Arca da Aliança. Trabalha com ouro, o texto fala, o Espírito do Senhor foi colocado sobre ele para fazer isso. Ou seja, Deus se importa com a beleza e a gente deveria se importar com ela também. Quando a gente fala de beleza e arte, não é algo restrito a um grupo de pessoas, faz parte do plano de Deus. Então Deus colocou beleza no Éden, Deus colocou beleza no tabernáculo. A Nova Jerusalém que desce do céu é descrita com pedras preciosas, com resplendor. Por que Deus se importa com beleza? Se importa com esse esplendor? Porque, como eu falei, faz parte do propósito de Deus um mundo repleto de belezas, repleto do belo, com arte. O nosso Deus é um artista, é o grande artista. Todo artista reflete essa beleza que o próprio Criador tem. Toda a beleza que nós vemos no mundo reflete o próprio Criador, inclusive aquelas que os homens produzem refletem essa capacidade que eles têm em Deus. Só que quando os cristãos falam de beleza, na tradição cristã clássica, ela nunca é vista sozinha. A beleza, de maneira tradicional no cristianismo, ela é vista em unidade com a verdade e com a bondade. Os gregos falavam de verdade, bondade e beleza, e os cristãos, influenciados pela filosofia grega, porque toda verdade, como dizia Justino Mártir, é verdade de Deus, pode estar na boca do incrédulo, pode estar na boca do ateu. Tem um texto que está na boca do endemoniado, né? Que ele fala para Jesus, tu és o santo de Deus. Ele é. Tu és o filho de Deus, que queres conosco? Verdade. O papel do cristão é pegar essas verdades e trazer para dentro de uma visão cristã, porque toda verdade pertence a Deus. O ser humano incrédulo é capaz de reconhecer verdade. Óbvio, tem razão. E aí os gregos e os cristãos vão falar isso também. Existe verdade no mundo, a gente percebe com a razão. Existe bondade, justiça no mundo. E nós percebemos com o nosso senso moral. Romanos 2,14, Paulo fala, Deus colocou a sua lei gravada no coração do homem, de modo que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Tem gente que fala, nossa, Deus vai julgar pessoas que não ouviram o evangelho, distantes. Sim, porque o texto está dizendo, ele colocou a lei no coração. No íntimo, a sua consciência acusa quando eles fazem algo errado, incentiva se eles estão fazendo algo correto. A sua consciência acusa ou os defende. Eles são indesculpáveis. Há um senso de moralidade no ser humano. Ele percebe a justiça, a bondade. Eles chamavam de bondade. E existe beleza e nós percebemos com os nossos afetos, com as nossas emoções. Corresponde a isso. E só que elas devem estar andando juntas. A gente deve vê-las em unidade. A verdade corresponde à realidade de Deus, a justiça, a ordem diante de Deus, e a beleza, a harmonia que manifesta essa verdade e essa justiça. Uma sem a outra, a gente vai ter problema. Verdade sem beleza é uma verdade fria. Mas beleza sem verdade vai se tornar uma manipulação. Então pode ter muita beleza e pouca verdade. Pode ter a beleza na oratória de um palestrante, fala muito bem, tem toda a estética da oratória, tem um ambiente com estética. No entanto, se não tem verdade, ele está manipulando os ouvintes. A gente sabe que isso acontece em larga escala, dentro e fora da igreja. Mas a verdade sem beleza é uma verdade fria também. Elas devem andar juntas. A justiça sem beleza não vai passar de legalismo. Aquele sujeito fala do que é correto, mas não tem afeto. Por isso que a Bíblia fala sempre que a gente tem que confrontar, mas com amor. Não pode andar um sem o outro. É misericórdia e verdade. Em Cristo nós vemos verdade
e bondade, amor e graça. Nele estavam verdade e graça sobre ele. João vai dizer no primeiro capítulo do seu evangelho. Paulo fala, prega o evangelho, aí ele diz uma palavra lá em grego que significa confronte, mostre o erro. Aí depois ele fala para você, no final, fazer isso com longanimidade. Seria o oposto de pavio curto. Você tem um bom ânimo prolongado. Você prega, mostra o erro, confronta com o evangelho, mas tenha um bom humor que seja longo. Por quê? Porque as pessoas não aprendem da noite para o dia, ninguém é um robô. Quantas vezes você já ensinou algo para o seu filho e ele não aprendeu? Por isso que a Bíblia fala, encuca, fala. Quando acordar, quando dormir, no caminho, se for possível escreve nos umbrais, fala. Tem que ter doçura também. Olha Estevão quando foi apedrejado, ele fala, vocês são um povo obstinado, duro, de dura cerviz, olha, tá? Palavra dura. Só que quando ele é apedrejado, ele chora e ele está ali orando, Deus, não coloque sobre eles esse pecado. Ou seja, ele é capaz de falar uma palavra dura, mas movido por amor. Então, a bondade, a justiça sem beleza é legalismo. Só que por outro lado, a beleza sem a bondade, a justiça, ela não vai passar de sedução. Porque você pode apresentar algo belo que não aponta para o que é certo. E só está seduzindo o cara para algo errado, a pessoa para algo errado. Só que em Cristo, meus irmãos, a gente vê tudo isso junto. A cruz de Cristo mostra a verdade. A verdade do nosso pecado que foi colocada sobre Cristo. Foi revelada em Cristo o nosso pecado. Por isso que a cruz não é só... A gente fala do amor, mas a cruz é um cenário também de terror. Jesus, depois de açoitado, apanhando, é crucificado, só que aquilo está mostrando, ele está aí por conta do seu e do meu pecado. A cruz mostra o quanto nós somos indesculpáveis, o quanto nós somos pecadores, é a verdade revelada, mas ela também mostra a justiça satisfeita. Jesus Cristo foi perfeito, cumpriu todas as exigências de Deus na lei, que eram justas, ele cumpre isso para poder oferecer ao Pai uma justiça satisfatória, ele cumpre isso, e é por isso que a gente tem acesso a Deus, o Pai. E a gente vê o amor da beleza sacrificial. Tudo isso na cruz de Cristo. Então a gente aprende, eu tenho que olhar para a beleza sempre junto com a verdade e com a bondade. Roger Scruton, que é um pensador já falecido há uns anos atrás, ele é conservador, ele vai apresentar a ideia de beleza como um convite. A beleza tem que ser vista como um convite para nós, um convite para a gente se comprometer com o que é justo e com o que é verdadeiro. Para isso serve a beleza, ela é um convite, ela nos traz para dentro do compromisso com a verdade e com a bondade. A verdadeira beleza, meus irmãos, ela faz a gente contemplar. O papel da beleza é fazer a gente contemplar. A gente leu aqui de contemplar a beleza do Senhor. Esse é o papel da beleza segundo Deus estabeleceu. Pensa quando você vai numa praia e vê o nascer do sol lá no horizonte. A última vez que foi, acordou cedinho ali eu para olhar o nascer do sol na praia. Cara, coisa linda, você vê o sol. Quando você vê um nascer do sol, até o pôr do sol, não é uma coisa que você quer possuir, é uma coisa que você só fica contemplando. É algo grande que te faz pensar no seu lugar diante daquilo, que faz você olhar a imensidão do universo e como cristão saber que tem um Deus por trás, e qualquer pessoa em sã consciência não pode olhar para uma beleza dessa e não reconhecer que tem um artista que pintou aquele nascer do sol, aquele pôr do sol. Olha para uma montanha alta, você não quer possuir a montanha, você contempla. Uma mãe que coloca o filho recém-nascido para dormir, ela fica lá olhando para ele dormindo, ela não quer tomar posse dele, ela quer admirar aquele presente de Deus para ela, aquele dom de Deus, contemplação. Faz ela olhar para a criança e fala, como que pode, né? Pequenininho, bonitinho, a gente sabe, óbvio, é pecador, mas você vê aquele presente que Deus te confiou. Como que pode nascer um amor tão grande no coração da mãe e do pai, da noite para o dia? Você querer proteger, viver por aquela criança. Você só contempla.
É isso, a beleza faz a gente contemplar. A verdadeira beleza te desacelera. Faz você ficar ali. Torna a gente receptivo. Você não faz, você só recebe. Você está ali contemplando, pensando no seu lugar. Ela nos torna humildes. A verdadeira beleza te faz humilde. Quando você olha o pôr do sol, não é possível você não ser tomado por humildade. Quando você olha para uma montanha, você é tomado por humildade. Você fica pensando, eu vou ter que cuidar agora dessa criança. Aí você começa a pedir graça de Deus. Essa criança, esse ser vivo, depende de mim agora. E depende do meu trabalho. Eu não posso acordar indisposto. Não tem esse negócio. É por essa razão que quando eu preguei sobre casamento, eu falei de uma estatística que geralmente hoje as pessoas falam, eu não quero casar para juntar dinheiro, e na verdade os casados costumam ter mais dinheiro na aposentadoria, porque o cara que não tem filho, ele pode se dar o luxo de falar, eu vou sair desse emprego, vou sair desse trabalho, eu vou tentar alguma coisa, eu não vou trabalhar hoje, não estou nem aí. O cara que é pai de família não tem esse luxo não, vai trabalhar doente muitas vezes, é só uma gripe, não tem problema. É assim, ele aprende disciplina, nos torna humildes. Tem esse papel. Então a primeira coisa, a beleza, ela tem que ser vista como fundamentada em Deus, a origem dela é em Deus. Só que a beleza também forma o coração. A beleza forma o nosso coração. Ponto não é saber que a beleza forma o coração, é saber que não só a beleza forma o coração, a falsa beleza também forma o coração. Esse é o problema. A excitação, o frenesi, forma o coração também. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, tudo aquilo que for verdadeiro, justo, puro, amável, excelente, se é digno de louvor, ele diz, pensai nessas coisas. Pense nessas coisas. Aquilo que ocupa a tua visão, aquilo que está na tua visão, vai moldar você. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Aí ele fala, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Todavia, se forem trevas, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão densas trevas são, diz Jesus no Sermão da Montanha. Então a beleza forma, mas a falsa beleza também forma. Isso mostra para nós, quando ele diz, pense nessas coisas. O que ocupa o teu imaginário, tua mente é o verdadeiro, justo, puro, amável, excelente. Isso mostra para nós que a imaginação também precisa ser discipulada. A nossa imaginação precisa ser discipulada. A arte, meu irmão, a beleza não é neutra também. A gente fala, a política não é neutra, a visão da história não é neutra, né? Não existe neutralidade religiosa, esse é o ponto fundamental aqui do pensamento cristão. Então, se não existe neutralidade religiosa, a arte também não é neutra, a beleza não é neutra. Existem falsas belezas que não são, estão tentando moldar o seu e o meu coração, o nosso imaginário para algo contrário ao que Deus faz, para algo contrário ao que Deus diz. Existe a verdadeira beleza que molda em relação ao que Deus deseja de nós. O que a gente contempla, o que a gente projeta os olhos vai formar os nossos desejos. E aí, meus irmãos, é importante a gente parar para pensar nessa cultura que eu falei aqui, da moderna, quando eu falei que a excitação também molda o nosso imaginário. Nós vemos nessa cultura de estímulo, de excitação, de frenesi. A gente está numa cultura, mergulhado numa cultura, e especialmente essa geração dos nossos filhos, que há estímulos constantes, de tela, há imagens rápidas, muita imagem rápida, você até esquece, você vê tanta informação num dia só. Tem estudos que falam que uma pessoa em pouco tempo já viu mais informação do que toda a vida de uma pessoa no século XIX, de tanta informação que a gente tem, tanto acesso à informação que a gente tem, sons intensos, barulho, é carro, é prédio, é uma barulheira, agitação, emoções instantâneas, sempre despertando a nossa emoção. Essa agitação vai moldar a gente, pode moldar o seu filho, pode moldar você.
Se a gente mergulhar nessa cultura do frenesi, a gente vai ser moldado por ela. É uma geração que é treinada a sentir bastante, ela tem muitos sentimentos, despertados pelos filmes, despertados pelos vídeos, principalmente, pela tela. Tem até, eu estava vendo hoje que a Suécia já está tirando tudo tela das escolas e voltando caneta, lápis, esquece, não tem mais tela. Suécia, país de primeiro mundo. Viram que não está gerando mal, então vai usar em casa, na escola pelo menos volta a escrever, raciocinar um pouquinho. Esse estímulo constante está ensinando cada um de nós a sentir bastante, mas a contemplar pouco. Não tem contemplação. A contemplação, ela pergunta, quem Deus é? A excitação, ela vai falar, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Uma produz adoração, a contemplação, como eu falei, vai fazer a gente se tornar humilde, ver o nosso lugar, ela vai gerar adoração. A outra não. Vai gerar essa dependência de experiências. O sujeito quem está sempre atrás de experiências. E às vezes isso cai dentro do culto evangélico. Às vezes está presente no culto. A gente não tem nada contra a tecnologia, não tem nada contra a arquitetura, não tem nada contra isso. A música. O problema é estar a serviço de que isso tudo? Está servindo o quê? Está servindo essa excitação ou está gerando contemplação nos cristãos? A estética do ambiente, da igreja, a música, todos esses aparatos tecnológicos, eles estão servindo para qual finalidade? Ele está gerando impacto, busca por novidade, intensidade, sensação. Está gerando isso? Não está servindo ao papel da beleza. O verdadeiro culto cristão ele tem que gerar reverência, silêncio, meditação, arrependimento, admiração diante de Deus. O culto cristão tem que gerar isso. Tem vários cristãos em várias áreas, dentre católicos. Tem um lá que, já um senhorzinho, tem um livro dele que, óbvio, discorda de toda a doutrina católica, só que ele acerta em muita coisa. Ele tem até aquele tom profético de confronto para a geração atual, que é o cardeal Robert Sara. Ele vai falar da cultura do silêncio que a gente deveria gerar em oposição a essa cultura do barulho. Ele não está falando só da agitação, ele está falando desse caminhão de informação, de estímulo, como os cristãos tinham que aprender a parar, silenciar. O culto tem que fazer isso. Deus chamou a igreja não para criar consumidores, porque tem muita igreja que cai nisso e começa a gerar consumidores. Então é o consumo de sensação, o consumo de evento, é só consumo. Os cristãos buscando isso. Na verdade, a gente tem que gerar essa adoração, essa reverência diante de Deus. Então tem que perguntar para o nosso coração, o que nós estamos fazendo, as obras que nós estamos fazendo, elas estão ensinando o nosso coração a amar o quê? Amar o quê? Então a primeira coisa, a beleza tem fundamento em Deus, origem em Deus. Segunda coisa, a beleza molda o nosso coração. A contemplação molda, a falsa beleza também molda para longe da vontade de Deus. E o terceiro ponto que eu queria enfatizar, ele tem a ver com a queda. Quando a beleza perde a sua função, ela vai se tornar idolatria. Eu falei, a beleza tem que ser vista em unidade com a bondade e com a verdade. Quando ela perde essa unidade, ela está desassociada disso, ela perdeu a função dela e ela vai se tornar idolatria. A beleza, como eu falei, foi criada para apontar para Deus, que se aponta para a verdade, para a bondade, aponta para Deus. O papel da beleza é apontar para Deus. Quando ela manifesta harmonia, tudo isso, ordem, ela está apontando para Deus. No entanto, desassociada, ela pode ser usada para glorificar o pecado, vender desejos desordenados, alimentar o orgulho, transformar pessoas em objeto. Às vezes você pode pegar o corpo que é belo, que foi feito por Deus, e o cara usar isso para transformar num objeto. Não fala-se tanto na cultura da objetificação da mulher, pode usar para isso. Ou aquele consumo desenfreado, os nossos amores desordenados, o cara pode usar a estética para isso. Então o problema não é a beleza, é a beleza separada da verdade e da bondade. Exemplo só para a gente não ficar
não delongar muito, uma música pode ser uma melodia maravilhosa, mas ela pode ensinar valores destrutivos. Às vezes o cara toca muito, tá legal, mas só passa valores que não tem nada a ver com a verdade, com a fé, com a bondade. Um filme pode ser visualmente impressionante, cheio de efeito. Fala, cara, que genial isso aqui, do ponto de vista estético. Mas ele pode tornar o pecado desejável. E tem filme que faz isso demais, né? É bem feito, uma qualidade excelente, visual, mas só torna o pecado desejável. Uma propaganda pode ser cheia de imagem bonita, mas ela pode estimular a nossa cobiça. E a propaganda faz isso hoje. Existem vários críticos na área da publicidade, cristãos, que eles vão falar assim, a propaganda antigamente, ela tinha um intuito de informar. Hoje ela tem o intuito de despertar o desejo. Ela quer criar o desejo em nós. Então ela gera o desejo para que haja consumo e venda. Antigamente ela informava sobre o produto. Hoje ela quer gerar consumo. E assim, só abre um parênteses, né? Informava um produto que era muito bom, durava bastante. Hoje gera o consumo, o produto geralmente acaba rápido. Para quê? Porque a gente compre e venha consumir cada vez mais. Uma arquitetura pode impressionar, mas pode produzir ambientes desumanos. Corredores estreitos, sem muita iluminação, poucos lugares dentro de um prédio de encontro de pessoas, um negócio meio desumano, sem contato. A verdadeira beleza sempre tem que conduzir cada um de nós ao bem. E meus irmãos, para concluir o último ponto, o cristão é chamado para embelezar o mundo. Então a gente viu, a beleza tem fundamento em Deus, a beleza tem que nos levar para a contemplação e moldar o nosso coração, os nossos afetos, nossos desejos. A beleza desassociada da verdade, desassociada da bondade, ou seja, de Deus, ela se torna idolatria e o cristão é chamado para tornar o mundo mais belo. Nós somos chamados para fazer isso. Não pertence esse chamado aos artistas não, tá? Faz parte, obviamente, principalmente da vocação dele, mas não é uma coisa que a gente tem que olhar para a beleza como um capricho. Ah, isso é um luxo. Não, não é luxo. Deus colocou na criação. É o papel de cada um de nós tornar o mundo mais belo, porque antes da queda Deus colocou um jardim para ser cultivado e guardado. O trabalho humano é desenvolva a criação, foi isso que Deus falou? Sejam férteis, multipliquem, dominai, subjugai a terra, ou Gênesis 2:7, Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Eu falei aqui numa das reflexões de casamento que a ideia do jardim, ela aponta muito para a ideia de um templo. As medidas, o formato, as pedras preciosas, tudo isso aponta para fatores que estão contidos no templo quando ele foi construído. Porque a ideia é que o jardim fosse visto como um templo cósmico. E Deus está falando para o homem, amplie esse templo cósmico para o mundo. Faça o jardim conquistar o mundo, para o mundo se tornar belo como esse jardim. Porque no final de tudo, nós vamos estar diante de Deus, num grande culto, todo mundo reconhecendo a soberania do nosso Deus. Aí vai ter um templo cósmico, que também é dito lá, as mesmas formas, as mesmas características são ditas lá em Apocalipse. Então é papel de cada um de nós fazer isso. Todos nós somos chamados para desenvolver a beleza, inclusive. E ela começa no cotidiano, nas pequenas coisas. Uma casa organizada. Viu, filhos? Quarto organizado. Ou vai falar que não é verdade, que quando você, filho, você às vezes que não se atenta a essas coisas, quando você chega na sua casa, você entrou na casa, vamos supor que você saiu, foi dormir na casa de um amigo, você chega na sua casa e vê a sala limpinha, aquele cheirinho gostoso, passou um pano desinfetante, olha para a cozinha, tem uma louça em cima da pia, tudo guardadinho, mas não dá aquela sensação de estou em casa, de gostoso. Quem que fica alegre chegar num caos, aquela bagunça, nossa, que coisa deliciosa, prazerosa. Onde está minha roupa? Está ali, deve estar ali debaixo da geladeira. Ninguém tem satisfação nisso. Quando você olha, fala para mim, filho, Elias, as crianças, o Jonatas, Samuel, o Bruno, a Lavínia, a Bianca,
Quando você entra no seu quarto e vê aquela cama arrumadinha assim, não é convidativo para você descansar, né? Parece que ela te chama, vem cá. Você chega no seu quarto, aquela cama toda bagunçada, roupa em cima, objeto em cima da cama, não, tem que tirar tudo. Nós devemos cultivar a beleza, uma casa organizada, uma mesa preparada para receber pessoas. A Lê tem esse costume, vai receber ela lá, bota as taças, guardanapo, aí chega os ogros, Levi e Elias, aí pá, o que vocês estão fazendo? Esses dias a diretora da escola estava falando, eu coloco as xícaras de café para usar e meu marido vai lá e pega copo americano, que ele está acostumado. Eu falei, que pus a xícara bonita aí? A gente é meio ogro, né? Mas tem que ser treinado para cultivar a beleza. Mas quando você entra e vê aquela mesa bonita, que isso, o convite está claro ali, passa aquela mensagem de hospitalidade. Chega aqui no domingo, em cima daí vê a mesa, pãozinho, rosca. Oh Deus, obrigado. É convidativo a mesa preparada. As mulheres nos encontros delas, elas faziam mesa aposta, assim, nada a ver com os nossos, né? Pastor Jorge. Aí era aquela mesona bonita, cheia de... Nossa, o negócio era outro nível, assim, o nível não dá nem para comparar. Um jardim cuidado, uma roupa bem cuidada, né? Você não gosta de pegar a roupa, ela tá passadinha, lavadinha, perfumada. Trabalho feito com excelência, uma igreja limpa, acolhedora, tudo isso faz parte. A estética não tem que ser vista nela um fim em si mesma também. A gente tem que olhar para a estética como esse aspecto da mordomia. Somos chamados para sermos mordomos, cuidarmos do que Deus nos confiou. Mordomia. Então a ordem não é assim. Não significa que eu vou substituir a santidade interior, a busca. Só que pode ter certeza que esse externo ajuda com o interno. Eu já falei até em relação ao corpo, ao preparo, ao cuidado físico, ajuda com o interno, com o interior. Tá ligado, nós somos um ser integral, não somos um ser despedaçado, fragmentado. Então, eu não substituo o cultivo das virtudes interiores, a santificação interior, só que esse cuidado externo ajuda, inclusive, com o interior, faz parte. A gente tem que preparar um ambiente que gera comunhão, hospitalidade, gratidão, reflexão, é cooperar com isso, então. E aí, só uma palavra para a gente entender algo. O artista agora, direcionado para quem é artista mesmo, galera que vive de música, vive de arte, saber que isso não significa, então, só porque aponta para a verdade, que o teu papel como artista é evangelizar com a arte. Então eu tenho que fazer evangelização com a minha arte. Se eu não desenhar a cruz, não é arte. Se eu não cantar um louvor, não é arte. Igual a gente vê no mundo gospel, né? Que os caras às vezes se convertem e começam a cantar só louvor. Não faz uma proposta para apontar para a beleza fora do arraial da igreja, que deveria ser o foco principal. Não tem problema também se quiser fazer louvor, obviamente. Mas falta esse outro lado de mostrar a beleza do lado de fora. Porque você pode falar de coisas que têm a ver com a vida. Você pode desenhar, escrever, cantar sobre sofrimento, sobre esperança, sobre luta, sobre redenção, falar sobre a dignidade humana, porque tudo isso aí faz parte do mundo de Deus. Não tem problema você fazer uma pintura que fale do sofrimento. A vida tem sofrimento. Sobre luta, sobre adversidade, sobre esperança. Não está lá escancaradamente algo cristão, mas está apontando para a realidade de Deus. Não tem problema pintar a realidade de Deus, cantar a realidade de Deus, porque Deus se importa com toda a realidade. Ou Ele não se importa com o sofrimento. Deus não fala de esperança. Tudo isso faz parte da realidade de Deus. E, inclusive, meus irmãos, a beleza, ela ajuda na restauração humana. Tem pesquisas na área da arquitetura e saúde que demonstram que ambientes com elementos naturais, luz adequada e arte podem contribuir para a redução do estresse e a recuperação do paciente. Tem estudo na área de arquitetura e saúde. O ambiente que tem luz natural, tem uma estética, ele ajuda na recuperação. Tem muitos hospitais que perceberam que
melhor do que deixar aquela parede branca, ela com arte ajudava mais na recuperação dos pacientes. O pesquisador Roger Urich demonstrou em um estudo clássico que pacientes com vistas para árvores tiveram melhores resultados de recuperação do que paciente que tinha vista para a parede branca. É observação isso aí, está baseado em pesquisa, em análise. É melhor deixar o cara com vista para uma árvore, para a natureza, e ter uma recuperação melhor do que ficar olhando para uma parede branca. Lá o cara fica maluco, né? É mais difícil ele aprisionado, preso. Então, o que está revelando isso para nós? A beleza importa. Faz parte nós embelezarmos o mundo para manifestar mais de Deus a esse mundo em que nós vivemos. Deus nos chama para responder à beleza. Então, meus irmãos, o cristão é chamado a contemplar a beleza, rejeita a cultura do frenesi, do estímulo constante, da excitação, começa a contemplar o que é belo. Coloca os teus olhos naquilo que vai gerar adoração, que vai despertar humildade em nós, que vai nos ajudar a perceber o nosso lugar no mundo. Como eu falei, é muito melhor olhar para os filhos, para a família, para a mesa ordenada, para a natureza, do que a gente ficar estimulando a nossa imaginária em coisas que só estão gerando o que é oposto a tudo isso. Cultive uma alma sensível ao que é belo. Então tem que exercitar, porque a gente aprendeu a viver no estímulo constante. É um exercício, é uma disciplina. Tem um pessoal que fala até, vai ouvir música clássica, aprecie isso também. A gente fala, isso é coisa de elite. Não é, faz parte da disciplina, ajuda com certeza, vai ajudar com certeza a você ter um gosto mais, não só refinado, mas fazer você ter capacidade de contemplação cada vez maior. Cultive uma alma sensível ao que é belo. Rejeite os estímulos e impulsos e produza beleza no lugar onde Deus te colocou. Porque quando a verdade é amada, a justiça é praticada e a beleza é cultivada, o mundo vai começar a enxergar os sinais do reino de Deus. Amém? Que Deus nos dê graça para viver dessa forma. Que Ele nos encontre engajados em construir um mundo cada vez mais belo. Amém? Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.